Olá, hoje nós vamos falar sobre uma manifestação cultural de origem africana que influenciou o surgimento do samba carioca. Você vai conhecer um pouquinho do jongo. Aqui no estúdio eu converso com o deputado Gilberto Palmares, com André Diniz, do Ministério da Cultura no Rio de Janeiro, e com Dione Boy, coordenadora do Ponto de Cultura do Jongo da Serrinha. Vou começar com você, Dione. O jongo veio para o Brasil com os africanos de Angola. Como é que foi isso? Conta um pouquinho essa história pra gente. Isso, o começo do jongo, da história dele aqui no Rio, na região sudeste, é essa vinda dos escravos de Angola para cá, que são os negros bantus. E aí teve uma divisão, uma parte foi para o Maranhão, uma parte para Pernambuco, uma parte para o Rio. Então surgiram ritmos, manifestações culturais que são primas, que são as danças de umbigada, né, que é o maracatu, o tambor de crioula e o jongo aqui no Rio, que era uma dança que os escravos faziam nos dias de festa, que os senhores das fazendas de café, onde eles trabalhavam, permitiam que essas festas aconteciam, porque eles acreditavam que as festas davam frutos, eles procriavam, então, e relaxava também aquela tensão toda da escravidão. Então eles foram seguindo, fazendo o jongo, e o jongo era Ele é cantado em versos, de improviso, então muitas coisas eram ditas através de metáforas, naquelas rodas ali de jongo. E com o fim da escravidão, muitos migraram para a capital do Brasil, que era o Rio, e aí começaram a povoar e formar as primeiras favelas da cidade, porque não tinham onde morar, era proibido o negro ser proprietário, né? E então eles começaram a povoar os morros e foi surgindo as favelas. Isso antes da origem do próprio samba. Né, o mito de origem do samba, o André pode me completar aqui, é essa junção da percussão africana com as harmonias portuguesas. Isso tudo, esses encontros na Lapa, na Gamboa, no centro da cidade, nas tias, teatros e tudo, isso gerou esse ritmo novo que foi chamado samba, né? Então a gente tem muito orgulho de ser hoje uma instituição que preserva essa matriz africana do samba, que é o jongo, né, que era praticado, antigamente só os idosos podiam praticar. Então, com o tempo e com a popularização do samba, o jongo foi perdendo espaço mesmo, os velhos foram morrendo, né, era uma dança centenária da cidade, e aí então ficou preservado no Morro da Serrinha, em Madureira, que é onde a gente trabalha já tem 10 anos como uma ONG, e já há 40 anos como um grupo cultural. Quer dizer, surge também a autorização para que os negros praticassem o jongo, tem a ver também com a procriação que você falou. Quer dizer, para os donos era interessante que eles estivessem relaxados e que ali as mulheres engravidassem e tivessem mais de escravos. Festa, né? Quer dizer, era muito dura a vida ali, né? Nas senzalas, e aquele era um momento que se podia fazer isso, que se podia tocar a música, que normalmente nos dias de santos católicos, né? Dia de São Pedro, dia de São Jorge, se fazia essa festa, e eles próprios construíam os instrumentos, normalmente existem ainda, na Fazenda de São José tem uns tambores que são troncos, assim, inteiros, cavados, né? E o mestre Darcy, que foi o grande mestre da Serrinha, falava, a gente tocava tambor porque só tinha tambor, se tivesse violino, a gente tocava violino, né? Então, e tinha essa herança, né, vindo dos bantus, né, que era como se fossem assim, os índios da África, então eram bem primitivos mesmo, né? E existia essa permissão, sim, de cantar o jongo. Então, o jongo como uma festa, como uma celebração, como uma ferramenta de força, de resistência mesmo, né? Sim. Algo que prolongava a vida, enfim, aquela situação ali, né? André, e essa mistura aí que originou o samba que ela estava falando, que você podia explicar melhor? Não, ela já colocou quase tudo, mas tem algumas coisas interessantes, né? Os negros da primeira geração que a gente fala do samba, da Cidade Nova, eles tinham origem iorubá, né? Eram os negros, assim, com condição de vida melhor, migraram da Bahia, né? Ficaram na Cidade Nova, no Rio de Janeiro. Então eles tinham condições de comprar uma flauta, um violão, aquela coisa toda. Então, de certa maneira, esses chamados baianos, ou filhos de baianos, João da Baiana, Donga, que foi o criador, né, o compositor do reconhecido primeiro samba pelo telefone, esses negros se diferenciam muito desses negros rurais que ocuparam os morros, né? Esses eram mais pobres e rudimentares, com isso tinha uma inventiva maior na sua rítmica, né?
O samba que a gente vai cultuar hoje é dessa segunda fase, porque o da primeira, da Cidade Nova, ele tinha influência do machixe, ele era mais orquestral. Então a percussão surge nesse período, né? A gente diz que houve uma africanização, né, do samba com o surgimento, né, e a influência desses negros dos morros. E o primeiro morro, o Morro de São Carlos, de certa maneira, que vai dar origem à primeira escola de samba, deixa eu falar, em 1928, né, vai ser um marco desse samba que vai ser cultuado pelo Rio de Janeiro, samba de Cartola, de Noel, e que vai ser divulgado pelo Brasil através da radiodifusão. Deputado, o senhor como legislador, como é que o senhor vê esse trabalho desenvolvido pela ONG Jongo da Serrinha? Eu acho que ele é extremamente importante, tanto que aqui na Assembleia Legislativa, a gente teve a oportunidade de conversar com o André Diniz várias vezes, nós estamos tentando fazer esse debate. Eu e o deputado Robson Leite apresentamos recentemente um projeto de lei que eu acho que é uma coisa super importante para o Estado do Rio de Janeiro, que é buscando declarar o jongo patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Eu sempre digo que isso é uma coisa importante, porque patrimônio a gente tem que proteger, a gente tem que incentivar, né? Eu acho que essa é uma luta que a gente está travando aqui na Assembleia Legislativa. Nós estávamos conversando ainda há pouco, tanto com o André quanto com a Jeane, a gente está solidário, próximo, tentando sensibilizar o prefeito Eduardo Paes. Hoje a importância da Serrinha para a continuidade do jongo, ela é vital. Então tem um espaço na Serrinha que está lá não utilizado, né, uma casa, e que pode ser ali o centro, né, de localização do pessoal do jongo da Serrinha. Nós estamos também tentando dialogar com a Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente tem encontrado alguma sensibilidade, mas quer avançar para que essa coisa seja concretizada, para que seja efetivamente destinado um espaço para esse trabalho que a Jeane e outros companheiros e companheiras já vêm realizando, e ela própria depois podia falar um pouquinho. Agora, eu queria fazer uma pergunta também ao André, porque tem algumas palavras, eu sei o sentido que elas são utilizadas, mas que a gente com mania de... A gente fala de concessão, de permissão, no período ainda da escravatura. Eu queria que até o André falasse um pouco mais, porque eu enxergo concessão se for na expressão de concessão mesmo. O cara é obrigado a permitir um determinado espaço sob pena de perder o controle dessa ação. Eu acho que se você olha o Brasil, tanto na manifestação do jongo, como uma série de outras manifestações culturais e religiosas dos negros, eles conquistaram um espaço mínimo, mesmo na escravidão, para manter ali a sua convivência, a sua cultura, que ajudou um pouco até, um pouco ou não muito, a formar a identidade nacional. Tanto que eu acho que não é à toa, e isso que eu queria saber a opinião do André, que a mesma Serrinha, a mesma Madureira, o mesmo Império Serrano, a mesma área ali que ainda hoje é bastião do jongo, é um espaço também que em outras épocas era de localização de sindicalistas do Porto, o pessoal que formou a primeira sociedade de resistência aqui, e a entidade sindical é uma entidade eminentemente de luta. Então não sei se o André podia falar um pouquinho. Então eu vou começar respondendo como pesquisador e vou terminar como representante da ministra, né? Falando a parte da ministra Ana de Holanda, a parte mais política. Com relação a essa pergunta, sua deputada é pano para manga, né? Programa para se discutir a beça, né? Mas a questão você colocou muito bem, essa afirmação da identidade negra era fundamental na referência da história cultural do país, né? A questão, eu acho, assim, a opinião minha, ela se torna mais social, porque veja bem, os negros da Cidade Nova, como eles tinham condições de vida melhor, eles não eram tão perseguidos. Tanto que a casa da tia Seata, que surge pelo telefone, surge samba pelo telefone, que é considerado o primeiro samba gravado, né? Ela tinha políticos famosos que frequentavam, né? O João da Baiana tinha relação, o pai dele com Hermes da Fonseca, né? O próprio marido da tia Seata trabalhava na freguesia, na delegacia da freguesia do Campo de Santana. Então esses negros tinham condições melhores de vida. Esses negros daí, esses negros que vão ocupar os morros, esses eram pobres, né? Então quando o João da Baiana foi preso com um pandeiro, o Pinheiro Machado, senador todo-poderoso, mandou soltá-lo. Esse negro dos morros, ele ficaria. Então eu costumo dizer que a nossa sociedade, com relação à cultura, o permitir, o reprimir, caminhava muito junto, né? E ele vai estar muito ligado à questão social, ou seja, a repressão é a pobreza, não é só a manifestação. Então, quando se fala o samba era perseguido, o samba pobre era perseguido. E, de certa maneira, você tinha um outro samba que trilhava outro caminho. E aí eu acho, a sua colocação foi extremamente pertinente, lembrando da importância,
e o Ministério tem reconhecido isso, né, transformando o jongo em patrimônio nacional, fazendo políticas através da cultura viva de apoio, né, à manifestação cultural, né, dos jongueiros. Essa é a parte importante, porque esse movimento não é só um movimento lúdico, de brincadeira, né, de manter uma memória. Ele é um movimento reivindicatório, né, de uma luta pela terra, né, de direitos, né, de conquistas, de afirmação, né, de identidade de um povo que, de certa maneira, viveu mais de 300 anos e vive, em grande parte ainda, espoliado, né, na história do nosso país. Então, por isso que eu acho que essa colocação sua é muito feliz com relação à Serrinha. E a Johnny pode até falar muito melhor, porque está mais envolvida nessas brigas. A nossa grande causa do momento é justamente essa casa da prefeitura, que ainda não é da prefeitura, né, que a gente vem conversando, já conversamos com a secretária de Educação, a Cláudia Coxim, e existe na Serrinha uma casa abandonada, do lado de uma escola pública, que está numa massa falida e tem uma dívida de IPTU bastante alta, ou seja, a prefeitura pode pedir essa casa como pagamento de sua dívida e ceder para a gente. Porque a Serrinha realmente ela é um quilombo cultural, ela é um museu a céu aberto, né? Lá assim, tem diversos, quando o jongo foi tombado pelo IPHAN, é feito um inventário de todos os bens e materiais que tem ali. Era uma coisa assim, são muitas festas populares, até desde Cosme e Damião, que é uma coisa aquela coisa das crianças correrem, pedirem bala, é uma coisa também que já está um pouco em extinção na cidade, né? Festa de São Jorge, receitas, feijoada, doce de coco, doce de abóbora. Realmente um conjunto de patrimônios imateriais, né, que são preservados ali para aquelas famílias que estão lá há 100 anos, mais ou menos, né? A tia Maria do Jongo, que é a nossa presidente da ONG, inclusive, ela tem 92 anos, ela é fundadora do Império Serrano, fundadora da comunidade, né? Então a Serrinha já é muito visitada, a gente tem, assim, uma visita grande de turistas, Johnny, eu vou pedir licença para você, eu vou chamar um intervalo e na volta eu queria que você contasse, detalhasse mais esse trabalho desenvolvido lá no Jongo da Serrinha. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.